irmã Francileide, Samuel, Clarissa ali, e a Thalia, né? A Thalia, né? Também está na sala. Glória a Deus. Está também o irmão Eduardo, é da DTC Messejana, né? Assembleia de Deus Tempo Central Messejana, né? Ali o pastor Moacir, do campo, é? E a congregação foi na sede? Não, é na congregação Monte Aurélio 2. Monte Aurélio 2. Glória a Deus. E também está aqui o irmão Eduardo, da DTC Bom Retiro. Glória a Deus. Aleluia. E a irmã Maiara. Glória a Deus. Todos, né, todas as irmãs e irmãos nossos, né, que vieram nesta noite cultuar aqui ao nosso Deus na qual irmã, né? Assembleia de Deus, Tempo Central, Congregação Lago Azul aqui em Fortaleza. A igreja se sente muito feliz pela presença dos meus irmãos, das minhas irmãs, tá certo? Sejam sempre bem-vindos. Se é verdade, vamos dizer um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, queremos agradecer a todo o apoio que está sendo dado ao projeto que se iniciou no mês de março, né, fevereiro para março, que é o projeto Climatizar, né? Ele está avançando, né? O projeto Climatizar a compra e as instalações, né? Compra e instalações dos ar-condicionados, né? Para melhorar o clima. Nós estamos caminhando, está dando certo, mas eu agradeço e ao mesmo tempo também peço as orações para que a gente possa avançar, né? Avançar no projeto, para que Deus vá abrir as portas, não só para o projeto em si, mas para toda a igreja, para todos os nossos irmãos e irmãs. Cada um tem o seu comércio, o seu emprego, e alguns se encontram até mesmo desempregados, né? Alguns estão em dificuldade, não é nada fácil para ninguém, mas nosso Deus é o dono de todas as coisas, e é Ele que cuida de nós, né? Glória a Deus. Então a gente pede oração e a gente possa abraçar também essa causa, entendendo que é um projeto necessário, né, para um ambiente mais agradável para toda a congregação e aqueles que nos visitam, né? Nós estamos trabalhando aí para melhorar cada dia mais. A gente tem que ir devagar, né? Não pode dar um passo maior que as pernas, como diz o ditado. Mas também não pode ficar estacionado, parando, tem que ir no passo do gado. E se puder aumentar um pouquinho, né? A gente vai avançando para a glória de Deus. Sempre olhando o lado social da igreja também, procurando saber como é que estão os nossos irmãos, né, as famílias. E aí tem o trabalho social, que a igreja tem liberdade para nos procurar, para procurar o nosso irmão Araújo, a nossa irmã Sibélia, certo? Assim como os nossos líderes do departamento, líderes obreiros. E a gente vai tomando conhecimento, e a gente vai se ajudando, fazendo aquilo que Deus nos permite, que Deus nos dá condições. E quando chegar algo nas nossas mãos que não é possível, a gente vai continuar se esforçando, orando a Deus para que Deus abra as portas e a gente possa ver a solução em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. A gente não pode entregar os pontos, a gente não pode fazer vista grossa, a gente não pode fazer de conta que as coisas não estão acontecendo ou que há necessidades, tá certo? E sempre que também o Senhor Deus vai e nos abençoe, a gente vai agradecendo,
Eu quero agradecer pela vitória, eu quero agradecer pela bênção que Deus me entregou, pela causa resolvida, pela enfermidade que foi repreendida, a saúde que foi restaurada. E tudo isso é honra para o nosso Deus, é glória para o nosso Deus, é louvor, é a verdadeira adoração em um espírito de gratidão, né? Glória a Deus. Te leio aqui em Hebreus capítulo 11. Estou concluindo a leitura da Bíblia esse ano, terminei agora aos Hebreus, né? A epístola aos Hebreus. E esse capítulo 11 é bem familiar, né? Da igreja. Toda a Bíblia deve ser, né? Mas tem textos que são mais abordados, comentados, né? Lidos. E esse capítulo 11 fala da fé, fala de muitos exemplos de irmãos e irmãs. E esse capítulo 11 o histórico dele é grande. Começa lá em Abel, né? Lá em Abel, segundo filho de Adão e Eva, segundo a genealogia bíblica. E já começa falando ali de Abel, sobre a fé. Não relata o nome de Adão e Eva aqui nos heróis da fé, mas já fala do seu filho chamado Abel, né? E aí vem até os dias de Paulo, o Novo Testamento, da Nova Aliança, e dando a entender que dali diante iria prosseguir, como aconteceu. Nós fazemos parte da galeria dos heróis da fé também. Nós estamos aqui também nesse capítulo, porque a história da igreja continua, né? Os atos dos apóstolos, os atos, as ações da igreja primitiva continuam, né? Da igreja, né? Começou ali a igreja primitiva e continua nos nossos dias. Dias esses que nós acreditamos que seriam dias que antecedem a volta do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A volta dele, o arrebatamento da igreja, né? E tudo que se segue, né? Depois do arrebatamento. E a gente costuma dizer que estamos bem pertinho desse arrebatamento, né? Está próximo a acontecer esse grande e maravilhoso evento. Glória a Deus por isso. E nós estamos aqui, fazendo parte dessa história. E o primeiro versículo do capítulo 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se vê, né? A fé é o firme fundamento. Mas o que é que está garantindo a você, né? Que essas coisas que você espera vai acontecer? Vocês estão esperando, né? Quem está esperando o arrebatamento da igreja, sinceramente? Quem espera o arrebatamento da igreja? Aí alguém vai perguntar, mas qual é a tua garantia? O que é que te leva a afirmar isso? E ele está dizendo aqui a fé. A fé é o fundamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu tenho fé que aquilo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. E está registrado na Bíblia. Eu tenho fé que a Bíblia é a palavra do Senhor. Eu falei isso aqui na semana passada, ou foi na semana anterior, a passada, sobre essa questão de que nós temos que essa confiança que a Bíblia é a palavra de Deus, e nela está escrito acerca da volta de Jesus, né?
E se está nela e ela é a palavra de Deus, eu tenho fé que ela é a palavra de Deus, eu confio que ela é a palavra, que o Senhor é fiel, que o Senhor não mente. O próprio escritor aos Hebreus diz que por duas coisas que ele estava abordando ali naquele capítulo, uma das tais é que Deus não mente. Deus não mente. Deus é verdadeiro. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade. Então, Ele é a verdade. A mentira é do diabo. Capítulo 6, lá no capítulo 6 de João, ele vai falar que a mentira é do diabo. É ele que desde o princípio pratica a mentira, é o pai da mentira, né? Mas o nosso Deus é o pai da verdade. Ele é o Senhor da verdade. E Ele prometeu todas as coisas que estão relatadas nessa palavra, todas as promessas, e nós acreditamos que vamos receber. Então a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Mesmo em meio a tanta dificuldade, a tantas lutas, mesmo quando a gente olha para um quadro caótico, desordenado, uma situação muito complicada, mas eu tenho fé, a igreja tem fé que a situação pode mudar, não é verdade? A fé nos faz crer que as coisas irão acontecer, que as coisas irão melhorar, que essa enfermidade será repreendida, que essa enfermidade será repreendida, que esse demônio perseguidor será repreendido pelo Senhor, que todo sistema opressor vai ter o seu fim, e que tudo aquilo que tenta nos sufocar, pela fé nós iremos repreender, e o Senhor trará um tempo de refrigério, um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. O Senhor Deus vai fazer acontecer, irmãos. E qual é a minha garantia? Eu tenho a fé num Deus que me ama, num Deus que me ama, que é todo poderoso, que é soberano, que tem em suas mãos a chave que abre todas as portas, que resolve todos os problemas, que perdoa todos os pecados. Eu creio nele e eu estou esperando nele, eu estou fundamentado na sua palavra. A fé é um alicerce, é uma base firme que gerou em mim toda essa confiança, essa esperança, e eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu não vou me desesperar, porque eu tenho um Deus que está comigo. A sua palavra cada dia me dá toda uma convicção e uma certeza que as coisas irão acontecer, que o sol vai brilhar, que a noite vai passar, que as trevas serão aniquiladas e que a luz de Cristo brilhará fortemente na minha vida, no meu lar, no meu casamento, na minha família, no meu emprego, no meu salário, nos meus relacionamentos, no meu ministério, na minha chamada, na minha vocação, na igreja do Senhor. Eu creio que o Senhor fará acontecer todas as coisas que Ele prometeu, e Ele é fiel, e eu creio nisso. Aleluia. A fé. Diz a Bíblia: o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não vamos demorar, porque uma coisa está muito ligada à outra, né? Paulo vai dizer que como esperar algo que já está nas minhas mãos, que eu já estou vendo, pegando. Mas se eu espero aquilo que ainda não estou vendo e que ainda não estou tocando, certamente isso aí é esperança, né? Aí realmente é fé.
E eu tenho esperança, você tem esperança, que aquilo que você ainda não está vendo, mas que Deus prometeu na sua palavra, vai acontecer. Aquilo que Deus falou para você um dia, vai acontecer. Ou não crê mais? Está crendo, irmão Cléber? A irmã Cléber tem experiência de coisas que Deus prometeu e Ele cumpriu? Eu lembro que a irmã Cléber estava um tempo desse um testemunho aqui, que até a vida de vocês para cá, né? Deus cumpriu algo que Ele tinha falado. Na verdade, algo que Deus tinha falado para a vida de vocês. E assim tem sido na vida de muitos de nós. Ou aqui, ou na Messejana, né? Lá no Bom Retiro, né? Você vai ir nas igrejas, aonde vocês moram, aonde vocês congregam, aonde trabalham. O Senhor Deus tem falado e Ele tem feito acontecer. Agora é no modo dele, é do jeito dele e é no tempo dele. Não é verdade? Porque Deus tem um modo e um tempo para trabalhar. Mas os que confiam no Senhor não se abalam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, alcançarão todas as promessas que estão em Cristo Jesus, que Deus prometeu individualmente, coletivamente a todos nós. O versículo 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, os antigos alcançaram testemunhos. A experiência dos nossos pais, dos nossos antepassados, nos fortalece. Nos fortalece. A esperança de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de José, de Davi, de Samuel, dos profetas, de Daniel, de Sadraque, né? De Misael, Ananias, Azarias, as experiências que eles passaram, aleluia, o que eles viveram, o que eles conquistaram, e eles conquistaram tudo isso, porque eles tiveram uma fé genuína no Senhor, porque eles não duvidaram das promessas de Deus, porque eles obedeceram a palavra do Senhor, porque pela fé eles entenderam que se fosse necessário até morrer por amor a Deus, valia a pena. Porque diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11 que eles acreditavam na ressurreição, e para eles era mais importante morrer servindo a Deus pela fé do que viver uma vida de deleite, uma vida de acordo com o mundo, tendo o receio ou tendo a convicção de condenação futura. Então eles preferiram, como diz a própria palavra de Deus, que Moisés preferiu os vitupérios, o sofrimento e a vergonha da cruz de Cristo, do que pelo pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, e antes preferiu sofrer com seus irmãos, sabendo que ele tinha uma promessa e que o Deus que havia prometido era fiel para cumprir. Então os antigos alcançaram a promessa que Deus fez para eles, porque eles mantiveram firmemente a fé em Deus. Da mesma forma, nós estamos vivendo o tempo em que Deus fez promessas, e a maior promessa que nós estamos esperando é que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos dará força para vencer todo o pecado, para vencer toda tribulação, para permanecer firme e para sermos participantes da nova vida em Cristo Jesus, não só no tempo presente, mas a vida eterna. Então nós estamos vivendo um tempo em que nós somos fortalecidos pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo
versículo 17, salvo engano, vai dizer que a fé é gerada pela palavra de Deus, e essa palavra tem gerado a certeza em nossos corações de que nós iremos ser participantes ativos da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, que nós faremos parte do novo céu e da nova terra para a glória de Deus. Aleluia. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A Bíblia vai dizer que Ele mandou e logo se fez. Foi Deus que criou todas as coisas. Às vezes eu paro um pouquinho quando eu quero me atribular com algumas coisas na minha vida pessoal, na minha casa, na igreja, quando dou uma olhadinha assim, uma espiada em volta de nós, né, desse sistema, quando a gente vê tantas catástrofes, tantas violências, tanta violência mesmo. Hoje eu estava vendo um vídeo lá em Uruburetama, cerca de uma dezena de pessoas armadas fortemente, saindo na madrugada e disparando contra comércios, disparando contra residências. Tem hora que a gente fica assim, meu Deus. Aí o Senhor nos vai lembrar a sua palavra, que é a verdade. O Senhor nos vai lembrar quem é Ele, né, irmão? O que foi que Ele fez e o que é Ele? Qual a extensão do seu domínio? Aí a Bíblia começa a vir na nossa mente. Aí vem inúmeros textos bíblicos, que às vezes não se lembra por completo. E um daqueles que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia vai nos relatando nos Salmos, nas cartas de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, e falando que Deus criou todas as coisas. O próprio livro de Gênesis, no começo, relata que Deus criou todas as coisas. E aí, quando a gente começa a olhar para todas essas coisas que os nossos olhos podem alcançar, a gente vê que é uma criação muito linda. Você olha para o sol, você nem consegue olhar para o sol direito. Dá para olhar assim, passar o tempo? Sol, luas, estrelas. Aí você para um pouquinho para assistir um documentário ou para assistir um programa de televisão, que é muito difícil hoje, né? Os programas estão sendo deixados de lado e muitos deles são nocivos, né? Mas quando você para ver um documentário, muitos daqueles que são céticos, muitos daqueles que são ateus, que não creem em Deus, que querem negar a existência de Deus, e eles começam a falar da criação, das galáxias, de toda essa criação, desse universo tão fabuloso, de maioria, desse universo tão imenso, tão rico. Quando faz um documentário acerca dos oceanos, dos rios, da vegetação, da fauna ou da flora, quando começa a mostrar toda essa criação, eles muitas vezes querem fazer vista grossa ou realmente não creem na existência de um ser inteligente que criou todas as coisas. Mas nós que acreditamos na existência de Deus, nós que temos essa fé genuína, quando olhamos para esses documentários, quando abrimos nossos olhos e olhamos para a grandeza da criação, quando nós nos lembramos de nós mesmos, quando a gente olha para o filho lá naquele exame que as mães fazem lá quando estão grávidas, ultrassom, né? E aí vai aquela coisa toda, aquela coisa
estudou ali 4, 5, 6, 7 anos, um médico, especialista ali, ele olha, ele já deu o coração, está perfeito, está assim, não tem defeito aqui. Você vê a grandeza de Deus, conforme o Salmo 139, na formação de um ser humano, um ser tão pequenininho se formando no ventre de uma mulher, às vezes 2, às vezes 3, trigêmeos, e aquilo ali, o outro que já está formado fisicamente, intelectualmente, especialista em uma área, né? E ele diz todos aqueles detalhes, e você fica percebendo toda essa situação, e Deus te deu sabedoria, discernimento, inteligência, e você começa a perceber Deus em tudo isso, a sabedoria de Deus manifestada no homem, no médico, sabe, numa criança, num jovem, não sei ainda, que está se formando no ventre de uma mãe, ou na grandeza da criação. Tudo isso, irmãos, quando a gente quer se desesperar, como eu estava falando agora há pouco, Deus abre os nossos olhos e a gente começa a perceber que os céus proclamam verdadeiramente a grandeza de Deus, a criação de Deus, o poder de Deus, a existência de Deus. E quando a gente passa para viver as nossas experiências, irmão Toninho, e quando a gente se lembra aonde nós estávamos, quem éramos nós, todas as lutas que enfrentamos, e o Senhor nos deu vitória, o Senhor nos ajudou. Há uns anos atrás, o Marcos ouviu do médico que ele não ia mais nem andar, não é verdade? O que dizer subir escada, trabalhar, como hoje faz, às vezes sente uma dor aqui, outra ali, mas quando ele se lembra de tudo isso, e ele se lembra que se reconciliou com Deus, que algumas pessoas foram lá no hospital, acho que foi algumas mulheres, não foi? Levaram a palavra ali, ele se reconciliou com Deus, ele foi tocado pelo Senhor, pela palavra, e ele viu o trabalhar de Deus daquela experiência naquele hospital, dos dias que se sucederam, e ele viu a mão de Deus trabalhando e lhe dando as oportunidades. Ele percebeu, eu tenho certeza que Deus existe, que não só existe, mas que é poderoso, que não só é poderoso, mas que é sábio, que não só é sábio, como é cheio de amor, de compaixão e de misericórdia. Então, nesses momentos que a gente quer se desesperar, a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus, diz Paulo, revelada através do Cristo das inescrutáveis riquezas, pela presença poderosa do Espírito Santo, nos enche de toda uma convicção, de uma fé inabalável. A gente abre os olhos espirituais e Josemi e contempla Deus purinho, como diz os irmãos, Deus vivo, Deus presente, Deus ativo, Deus fazendo acontecer nas nossas vidas, e isso a gente recebe fôlego para respirar, para prosseguir, a gente recebe ar, a gente recebe água, a gente recebe calor, a gente recebe vida vindo da parte de Deus, quando Ele, na sua bondade, André e misericórdia, resolve vir ao nosso encontro e renovar as nossas forças mentais, emocionais e espirituais. E a gente pensava que ia parar, que ia desistir, e de repente a gente é tomado pela virtude, pelo vigor, pelo poder vindo do poder de Deus, da sua bondade e da sua misericórdia, e a gente prossegue novamente, que nem Elias, depois de se alimentar andando 40 dias e 40 noites. Às vezes vamos dar lá uma caverna, mas Deus não desiste, vai dar uma caverna e diz: sai para fora, Elias, ponte em pé e eu falarei contigo. Deus sempre está cuidando de nós, irmão Flávio. É necessário ter fé para agradar ao Senhor Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, irmão Cícero, creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você vê uma pessoa chamada Abel, versículo 4,
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então Abel precisou ter fé, porque Abel teve fé, e foi uma fé verdadeira, irmão Bernadette. Ele ouviu a voz de Deus e entendeu quem era Deus, o lugar que Deus ocupava na vida dele, que deveria ocupar. Ele entendeu quem era Adão, quem era Eva, quem era o seu irmão chamado Caim, quem era ele e quem era Deus. Deus falou com Caim, Deus se comunicou com Abel, assim como com Caim. Caim fez vista grossa, fez ouvido de mercador, não valorizou Deus, não inclinou o ouvido para ouvir a voz do Senhor. E quando nós não nos inclinamos para ouvir a voz do Senhor pelo seu Espírito Santo, o coração vai ficando enrijecido, endurecido, e a tendência é rejeitar Deus e ser rejeitado por Ele. A tendência é ficar com um problema de audição. A tendência é a nossa mente ficar cauterizada, chegar a morrer. A tendência é ficar, inerte, imóvel. A tendência é ser tomado pela dúvida. A tendência é ser atraídos para a escuridão. A tendência é ficar aprisionados a esse sistema mundano. A tendência é dar liberdade, legalidade para que o espírito das trevas deste século, para que os príncipes das trevas deste século, para que principados e potestades, para que demônios e o próprio diabo tenham legalidade, tenham liberdade de obscurecer, de dificultar e de te levar, ou de me levar, ou de levar alguém para a escuridão, para a prisão, e essa pessoa fica com uma dificuldade tremenda de movimento, de pensamento, de intenções. Ele se apaga, ele se anula, ele se escraviza no mundo, se escraviza no mundo das trevas, e somente a grande misericórdia de Deus manifestada na pessoa de Cristo vai entrar como entrou, aleluia, naquela terra de Zebulun, e vai dizer que aqueles que habitavam em trevas viram a grande luz, e os que habitavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Tem momento que Deus chega, mesmo na contramão da nossa fé, mesmo que nós não tenhamos fé, mesmo que nós não tenhamos confiança, mesmo que a nossa vida não tenha nada a ver com santidade, mas Ele se compadece, Ele estende a sua mão de poder, de misericórdia. Ele não se importa o tamanho do nosso pecado, Ele vem ao nosso encontro, Ele revela a sua palavra, Ele mostra o seu grande e inexplicável amor, e Ele chega, Ele envergonha o diabo, e Ele diz: recebeu, essa é minha. Pode ter usado cocaína, pode estar usando droga, pode estar na cachaça, pode estar na prostituição, pode estar no adultério, na mentira, no engano, mas hoje eu resolvi, através do meu filho, estender a minha mão e dar a oportunidade a ele e a ela. Para tanto, a gente precisa ter fé. Ter fé que é Deus se manifestando para nos dar a oportunidade de cortar o laço, para nós irmos ao seu encontro. Abel teve fé. Depois que tem fé, tem que agir, viu? Eu tenho fé, mas não acho. Eu tenho fé, mas não me levanto. Eu tenho fé, mas não abro a boca. Eu tenho fé, mas não sinalizo para Deus e para as pessoas que estão em volta de mim que eu tenho fé, que eu acredito em Deus, que Ele pode fazer, que Ele me ama. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. A fé nos faz agir. A fé nos faz agir, mesmo que o nosso adversário pareça maior do que nós, pareça melhor do que nós, mesmo que a oposição seja grande,
mesmo que seja um gigante, mesmo que seja o príncipe dos demônios, mas eu tenho fé, e pela fé eu vou agir, mesmo que alguém diga que faça melhor do que você, mesmo que alguém diga que Deus só se importa com ele, mesmo que alguém chegue e diga: você e o seu sacrifício, Abel, não é nada, olha o meu aqui. Abel, ele está crendo em Deus. Abel, ele teve uma experiência, um encontro pessoal com Cristo, e ninguém arranca do coração de Abel a certeza que ele tem de que Deus, aleluia, de que Deus o ama, e que não é a sua riqueza, que não é a sua beleza, que não é a sua intelectualidade, não é o quanto ele tem, mas o quanto ele tem de interesse na pessoa de Deus, o quanto ele se esforça, o quanto sai do seu coração um esforço de dar a Deus o melhor que ele tem, mesmo que o melhor que Abel tenha, levando para a bolsa de valores da época, o que Caim fosse oferecer valesse até mais, tivesse um valor monetário maior, um valor de troca maior, e aquilo que Abel estava oferecendo tivesse um valor inferior, mas Abel tinha uma convicção: Deus sabe quanto eu me esforcei para trazer essa ovelha, é a melhor que eu tenho, é tudo que eu tenho, então pode custar os centavos da viúva que estava dispensando as suas ofertinhas ali onde Jesus estava. Para Deus, para Jesus, foi a maior oferta, ela deu tudo, ela deu o seu melhor. Abel não ficou inerte dizendo: eu creio em Deus. Não, ele pegou a oferta que Deus queria e ele trouxe no tempo da oportunidade e colocou diante do altar de Deus e ofereceu um sacrifício vivo, santo, agradável, um sacrifício que aos olhos de Deus se tornou perfeito, porque era tudo que ele podia fazer, e ele estava fazendo ciente de que quem estava recebendo era um Deus perfeito, era um Deus misericordioso, era um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o amor. Ele tinha certeza que Deus examinava o seu coração e percebia que ele não estava fazendo aquilo motivado porque A ou B fez do mesmo jeito ou diferente, mas porque ele tinha pleno conhecimento da palavra que Deus havia lhe ensinado, de que Deus havia lhe falado, de que ele tinha bebido em Adão e Eva, mesmo depois dos seus erros. Os seus pais lhe ensinaram quem era Deus, e ele mesmo teve a sua experiência pessoal, ele mesmo tirou a sua própria identidade, ele mesmo se tornou uma pessoa madura no que diz respeito à comunhão com Deus, e tudo isso levava a ele ter a convicção de que Deus receberia dele tudo aquilo que ele entregasse, sempre de coração e se esforçando para dar o seu melhor. Não importa nessa noite se você diz que o teu tempo é bem pouquinho, que a tua vida é muito fraquinha, que a tua força quase não existe. O que Deus quer saber é se você está disposto e disposto, se nós estamos dispostos a dar a nossa vida em um verdadeiro sacrifício de cheiro suave, marina do Todo-Poderoso. Se isso fizermos, nós não estamos apenas dizendo que temos fé, mas estamos agindo, estamos andando em direção ao encontro do Deus Todo-Poderoso. Certamente Ele não dará as costas para mim e para você, mas Ele nos tomará nos braços e me chamará de filho. Ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, mas ele não estava ali disputando não quem era o melhor, quem cantava melhor, quem pregava melhor, quem dirigia melhor, se eu sou melhor do que o pastor Marcos, se o pastor Marcos é melhor do que o pastor Everardo, ou se o pastor
Val é melhor que todos nós juntos. Não, ele estava dando o melhor. Quem pesa é Deus, quem julga é Deus. Nós somos membros do mesmo corpo. Cada um dá a sua contribuição, como pastor, como presbítero, como diácono, como evangelista, como auxiliar, como obreiros na casa do Senhor. Cada membro do corpo oferece a Deus o seu melhor, ou se esforça na intenção de entregar a Deus o seu melhor. E aí é Deus que decide, irmã Glaê, se vai ser aceito ou não, ou se ambos sendo aceitos, o que é que pesa mais diante de Deus? É Deus que vai julgar todas estas coisas. Lembra, o pastor José estava pregando esses dias, não sei se foi terça-feira, dizendo acerca de Pedro. Pedro, tu me amas, e Pedro lá no final, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, depois da ressurreição de Cristo. E aí o Senhor Deus disse: olha, Pedro, enquanto você está agora, você vai tomando as suas decisões, né? Você tem liderança, você vai aqui, alguém te segue, mas quando você estiver velho, as pessoas vão te guiar. Vai ser necessário que alguém pegue na sua mão. Aí eu fico olhando para a irmã Glaê, seus 40 anos de idade, naquele José Valdo, ou já no campo, né, irmã? Eu vou ali visitar com as irmãs, eu vou ali no centro de oração. Não sei como quem está trabalhando, ou no campo, ou ainda trabalhando por aqui, fazendo a obra de Deus. Diana, a Diana era uma das mais novas, né, Diana? E as outras, olha, cuida da Diana e do fulano. A mamadeira está ali em cima, o leite é da hora, mas o tempo vai passando, né, irmã Glaê? Mas a irmã Glaê fez tudo direitinho para a glória de Deus. Mas agora às vezes ela precisa ir lá na Ceasa. Mas para ir lá na Ceasa precisa que ou o Rogério ou a Diana esteja de folga naquele dia. Né? É assim, irmã Glaê? Para ir dirigindo o carro, para ir guiando ali nas lojas, né? Pedro, quando tu estiver velho, alguém vai pegar na tua mão. E Pedro disse: Senhor, enquanto a este aí, acerca de João, Pedro, acerca desse aí, do João, o que importa para ti? Se eu quiser que ele fique aí até que eu venha, tu, porém, vem e segue-me. Aí foi divulgado ali que João não ia morrer antes de Jesus voltar, coisa do tipo. Mas o próprio escritor do Evangelho, ele vai dizer, não foi dito isso, foi dito que se eu quiser que ele fique, o que é que importa a você? Cada um tenha fé em Deus e viva aquilo que Deus planejou para você. Não viva a vida da sua filha, da sua mãe, do seu marido. Viva com ele, viva com ela, né? Assim, viva com a família. Eu não posso tomar decisão por Mirilene, pelos meus filhos. Eu posso buscar, filho, vamos orar, vamos conversar com Deus. Será que Deus está querendo isso? A Bíblia diz: não, acho que Deus está querendo assim. A gente pode conversar. Nós não podemos estar aqui: eu faço melhor que a Mirilene, eu faço melhor que o Pedro Paulo. Não, você é culpado disso, não é você, não. Essa glória é minha, não é sua, não. A glória é de Deus, o poder de Deus. Ele agiu tão bem que o seu sacrifício foi melhor do que Caim. Até porque Caim não ofereceu, porque ele colocou na balança, ele disse: olha, esse cordeiro aqui, ou me ajuda aí a questão da agricultura, o fruto da terra aqui, esse fruto aqui é melhor do que esse, mas esse fruto aqui é melhor, então eu vou deixar aqui e vou levar isso aqui para Deus. Deus não vai se alimentar disso mesmo, né? Então eu vou levar esse negócio
Isso aqui, eu estou percebendo que eu vou fazer um negócio legal com ele. Não vou mexer isso aqui não. Isso aqui é o melhor. Mas eu vou levar isso aqui mais ou menos para Deus. Só que Deus tudo vê. Deus tudo vê. Esse negócio de mais ou menos não é para Deus não. Pode ser uma coisa insignificante aos olhos humanos. Mas se você bater o olho e dizer, pai, é o mais precioso, eu vou dar para o meu Deus, aí Deus se agrada. Pode estar banhado de ouro, mas se você disser, mas eu não estou muito interessado nesse negócio não, vou levar para Deus. Mas tu não está muito interessado, tu acha que não vale muita coisa e vai trazer para mim. Não é assim não. Glória a Deus. Então Abel, ele teve fé. Ele não ficou só dizendo que ele agiu. Ele ofereceu a Deus um sacrifício. E aí tem um resultado. O versículo está dizendo que Deus fez. Primeiro, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Isso aí tudo era Abel que tinha que fazer. Ter fé era resposta à manifestação de Deus a ele. Então ele teve fé em Deus. Ele ofereceu o seu melhor, superou o seu irmão e alcançou o testemunho de que era justo. Tem resultado. Tem resultado. O que você planta, dá. O que você planta, você colhe. O que eu planto, eu colho. Ele plantou o melhor. E Deus disse: é um homem justo. Ele alcançou o testemunho de ser justo. Dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Foi tão forte a fé de Abel, a obediência de Abel, o sacrifício de Abel agradou tanto a Deus, que irritou o inferno. E o inferno ficou odiando Abel. O diabo odiou Abel. O inferno ficou irritado por causa que Abel era justo. Porque por causa que Abel temia Deus, amava Deus, dava o melhor para Deus, não estava nem aí para o mundo e para o diabo. E irritou também os homens, e irritou seu próprio irmão chamado Caim. Mas Deus disse: ele alcançou o testemunho que é justo. Mas o justo sofre, meu irmão. Não é porque eu sou justo e você é justo que a gente não vai passar por luta, por aflição, por perseguição. Aí a gente vai passar mesmo, porque a gente incomoda por causa da nossa justiça, por causa da nossa verdade, por causa da nossa bondade. Muita cumprir incomoda quem anda nas trevas. O cheiro de Cristo, o perfume de Cristo incomoda quem anda na imundícia desse mundo, na lama desse mundo. Mas o que importa é que Abel alcançou testemunho diante de Deus que era justo. Glória a Deus. Ele foi justificado por Deus na pessoa de Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Abel, pela fé, contemplou Cristo, o sacrifício de Cristo, e o Pai disse: Abel é justo, e Abel em Cristo será justificado, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E Abel alcançou testemunho de que agradar o Senhor, e o próprio Deus deu testemunho dos dons de Abel. E depois que Abel morreu, o testemunho dele continua até hoje.
você, é caluniando você, é dizendo que você não presta, é dizendo que você não sabe, e Deus dizendo: Ele é justo, ela é justa, ela oferece a mim o que pode, o que tem. Pode não ser muita coisa para A e B, mas é o melhor que ela tem, é o melhor que Ele tem. Ele me agrada, e o pouco que Ele está me oferecendo, eu vou fazer crescer na terra uma semente, aleluia, preciosa. Vai crescer uma árvore muito grande e vai dar sombra para quem está, para aqueles que passam a vida toda debaixo do sol da injustiça, do sol da maldade, do diabo e dos homens. Essa igreja vai crescer no Lago Azul. Esses obreiros vão cultuar, essas mulheres, essas crianças vão se estender na sua terra natal, e vão dar sombra, e vão dar fruto, e vão alimentar, e vão, aleluia, dar semente à semeadora e pouco, e como através do meu Filho Jesus, através do Espírito Santo e do meu Evangelho, da minha palavra. Essa é a promessa de Deus para quem nessa noite está aqui com o coração puro e reto diante de Deus, querendo oferecer a sua vida ao serviço do Senhor e somente a Ele. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com as armas. Deixa eu ir para casa. Só vou dizer, por fim, o resultado da fé alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. O legado dele permanece para sempre, para sempre. Portanto, a importância da fé. Aleluia. Eu quero lembrar você que pela fé eles venceram reinos, e nós estamos vencendo reinos aqui nessa noite. O reino das trevas está guerreando contra nós nessa noite, mas pela fé eu declaro que, em nome de Jesus, que os reinos das trevas estão sendo derrotados pelo grande rei Jesus, e nós somos seguidores e filhos desse Jesus. Nós pela fé estamos vencendo o reino das trevas. Pela fé estamos participando da justiça em Cristo, alcançando as promessas, recebendo grandes livramentos como eles receberam. Pela fé estamos sendo fortalecidos, como eles foram fortalecidos quando estavam em fraquezas ou em desvantagens. Era um gigante, era uma fornalha 7 vezes mais acesa, era um rei colocando uma cova de leões famintos e ferozes, e eles venceram tudo isso pela fé. E alguns foram além, suportaram grandes aflições e até morte, por amor e obediência a Deus, porque tiveram fé no Deus vivo. Não importa se Ele nos dá livramento nesses dias, não importa o tamanho da nossa luta, o que importa é que Ele está conosco, e que essa luta tem fim, e que o tempo tem fim, mas que as portas da eternidade se abrirão para aqueles que têm fé e oferecem ao Senhor o melhor sacrifício, a sua vida no altar de Deus. Portanto, saia daqui nesta noite cheio de convicção de que Deus está com você, e que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Dê um glória.